Apenas por 30 segundos, pare o que você está fazendo e olhe para os seus pés, porque o que vou te contar agora pode ser a diferença entre detectar uma doença fatal nos estágios iniciais, quando seu corpo está apenas sussurrando, e descobrir isso daqui a 5 anos, quando seu corpo já está gritando. Deixe-me contar sobre um paciente que vamos chamar de Walter, 71 anos, um encanador aposentado de Ohio. Na primavera passada, ele veio me ver para um check-up de rotina do coração e estava se sentindo bem. Não sentia dor no peito nem falta de ar e sua energia também estava boa. Bem no final da consulta, a esposa dele, como se tivesse se lembrado de algo sem importância, disse: "Os pés do Walter estão um pouco dormentes há cerca de 1 ano." Walter riu e disse: "Não é nada, doutor, é por causa da idade, mas algo me dizia que eu precisava investigar mais a fundo." Então, naquela tarde, solicitamos um exame de sangue extra. A glicemia de jejum dele voltou em 218 e a hemoglobina A1C estava em 9,2. Walter já tinha diabetes há pelo menos 2 anos e nem fazia ideia, porque ninguém tinha dito a ele o que seus pés estavam tentando dizer. Eu sou um bom médico. Trabalho há muito tempo em cirurgia cardíaca e dediquei meu tempo a pacientes cardíacos. Observar o que acontece com o corpo dos idosos quando pequenos problemas são ignorados por muito tempo me permitiu adquirir experiências que posso compartilhar com vocês. A verdade que quase ninguém fora do mundo da medicina explica é que o diabetes, na verdade, não é uma doença do açúcar. O diabetes é uma doença vascular, ou seja, uma doença dos seus vasos sanguíneos, e os primeiros vasos a serem danificados são aqueles que estão mais distantes do seu coração, ou seja, o trajeto mais longo para o sangue percorrer no seu corpo são as suas pernas. Hoje eu quero contar para vocês 9 sinais de alerta muito claros que aparecem nas suas pernas muito antes de qualquer exame de sangue mostrar algo. E provavelmente alguns desses sinais você já tem há meses e achou que era por causa da idade. Fique comigo até o final, porque o sinal número 5 é aquele que quase ninguém associa ao diabetes. E o sinal número 9 é o mais fácil de enxergar. Está diante dos nossos olhos todos os dias, mas é o mais absolutamente ignorado de todos. O primeiro sinal é formigamento ou dormência constante nas pernas. Praticamente todo mundo já passou por isso. Por exemplo, quando você senta de pernas cruzadas ou dorme, praticamente todo mundo já passou por isso. Por exemplo, quando você senta de pernas cruzadas, sua perna adormece e depois fica formigando, o que é normal. Mas o que quero que você preste atenção é: isso acontece com frequência e sem um motivo aparente para você. Por exemplo, ao sentar à mesa do café da manhã, deitar na cama ou simplesmente caminhar até a caixa de correio. Se suas pernas começam a formigar sozinhas, seus nervos estão tentando te dizer algo. Quando o nível de açúcar no sangue permanece elevado por muito tempo, o excesso de glicose age como um ácido suave e acaba corroendo a delicada camada protetora dos nervos. Imagine os nervos como fios elétricos cuja capa plástica mantém o sinal limpo. Se você remover essa capa, o fio ainda funciona, mas os sinais ficam fracos e com interferência, e essa interferência é exatamente a sensação de formigamento que você sente. A Associação Americana de Diabetes estima que quase metade dos diabéticos desenvolvem esse dano nos nervos, a neuropatia periférica, que começa sempre pelos pés. Minha recomendação é que, se possível, você faça uma caminhada leve de 20 minutos por dia. Não precisa correr, e a partir de hoje, reduza o consumo de açúcar adicionado. O segundo sintoma é a sensação de queimação nas solas dos pés, especialmente à noite. Isso é muito traiçoeiro, porque durante o dia, quando você está ocupado, não incomoda tanto, mas às 11 da noite, quando você se deita, o quarto está silencioso e não tem nada em que pensar além do calor nas solas dos seus pés, aí é que aparece. Os pacientes descrevem isso como se estivessem andando na areia quente da praia ou como uma queimação leve e constante. Quando ouço isso de um paciente atento, fico em alerta, porque a queimação noturna nos pés é um dos sintomas clássicos e iniciais da neuropatia diabética. Os nervos dos pés estão danificados e estão enviando sinais errados de calor para o cérebro, mesmo que nada quente tenha tocado a pele. É como um alarme de incêndio com o sensor quebrado.
A estrutura não está pegando fogo, mas o alarme está disparando. Um estudo publicado na revista Diabetes Care mostrou que essa dor em queimação geralmente aparece de 1 a 3 anos antes do diagnóstico oficial de diabetes, o que mostra o quanto seu corpo está tentando te alertar cedo, se você também estiver atento. A solução são duas coisas. Beba pelo menos 8 copos de água por dia e adicione fibras, como vegetais, aveia e feijão, a cada refeição, porque a fibra desacelera a entrada do açúcar no sangue e dá um alívio aos nervos danificados. O terceiro sinal são feridas e pequenos cortes que não cicatrizam. É aqui que o diabetes deixa de ser apenas incômodo e entra em uma fase perigosa. O paciente chega ao pronto-socorro e diz: 3 semanas atrás tive uma pequena bolha por causa de um sapato novo e ela ainda está aberta. Achei que fosse melhorar sozinha, mas ainda não cicatrizou, e em um corpo saudável deveria sarar em 5 a 7 dias. Mas quando o nível de açúcar no sangue está alto, os pequenos vasos sanguíneos dos pés ficam rígidos e estreitos, e os glóbulos brancos, o oxigênio e os nutrientes não conseguem chegar rapidamente à ferida. É como tentar regar um jardim com uma mangueira dobrada. Os dados do Centro de Controle de Doenças sobre isso são chocantes. As feridas nos pés de diabéticos são a principal causa de amputação não acidental de membros nos Estados Unidos. Mais de 100 mil casos por ano e quase todos eles começaram com uma pequena ferida ignorada. Hoje à noite, depois do banho, examine cuidadosamente a sola dos pés e entre os dedos. Se encontrar alguma ferida ou bolha, lave com água e sabão, aplique uma pomada antibiótica e cubra. Se não melhorar em 48 horas, ligue para o seu médico. O quarto sinal é o escurecimento ou mudança de cor da pele das pernas e dos pés. Esse sinal está bem diante dos nossos olhos, mas costuma ser ignorado. No banho, olhe para o seu tornozelo e veja se está um pouco mais escuro, avermelhado ou parecido com um hematoma, mesmo sem ter batido em nada, e você pensa que sempre foi assim. Mas isso é um padrão específico chamado dermopatia diabética. Quando os pequenos vasos sanguíneos das pernas são danificados pelo alto nível de açúcar, a pele não recebe oxigênio suficiente e fica escura, avermelhada ou até azulada, além de se tornar mais fina e frágil. Um estudo da Sociedade Americana de Dermatologia mostrou que essas alterações na pele surgem cerca de 18 meses antes do diagnóstico do diabetes. Recomenda-se que, ao acordar, gire o tornozelo por 5 minutos, levante a ponta do pé e alongue a panturrilha para bombear sangue novo à perna. E se você perceber até mesmo um desses 4 sinais em si mesmo ou em alguém querido, escreva agora nos comentários dizendo sim e curta o vídeo para que o YouTube mostre isso para mais idosos. O quinto sinal são calcanhares rachados que não melhoram com nenhum tipo de loção. Rachaduras nos pés são comuns em idades avançadas, mas quando seus calcanhares desenvolvem fissuras profundas no auge do verão e passar creme não adianta, a situação é diferente. O diabetes ataca os nervos autônomos, que controlam funções automáticas como as glândulas sudoríparas dos pés, que hidratam a pele de dentro para fora. Quando essa bomba de umidade desliga, cremes não resolvem a causa, e essas rachaduras viram portas de entrada para bactérias que, pela má circulação, podem causar infecções graves em poucos dias. A Associação Médica de Podologia dos EWAUS vê rachaduras resistentes no calcanhar como um sinal de neuropatia autonômica. Todas as noites, antes de dormir, hidrate bem seus pés com óleo de coco ou um bom hidratante, especialmente a sola e os calcanhares. Mas nunca aplique entre os dedos dos pés, pois a umidade entre eles pode causar fungos, e beba bastante água, pois a pele também precisa de hidratação de dentro para fora. O sexto sinal é o inchaço persistente dos pés e tornozelos. Um pouco de inchaço após ficar em pé o dia todo é normal e melhora à noite com o descanso. Mas o inchaço persistente, que aparece todo fim de tarde, deixa uma marca profunda da meia e não melhora até de manhã, é diferente. Quando o açúcar no sangue danifica os rins, lembre-se de que o diabetes é a principal causa de doença renal. O equilíbrio dos líquidos do corpo é afetado, e a gravidade puxa os líquidos para o ponto mais baixo do corpo, ou seja, o tornozelo e a sola do pé.
Pressione o inchaço do tornozelo com o dedo e segure por 5 segundos. Se a marca do dedo permanecer por alguns segundos, isso é edema com fóvea e você deve informar ao médico. A Fundação Nacional do Rim relata: a doença renal diabética afeta 1 em cada 3 pessoas com diabetes, e o inchaço nas pernas é o primeiro sinal de diminuição da função renal. Coloque suas pernas sobre um travesseiro, acima do nível do peito, várias vezes ao dia por 15 minutos para que os líquidos sejam drenados em direção ao coração e reduza o consumo de sal, pois o sal retém água. O 7º sinal é uma dor aguda, empontada ou parecida com um choque elétrico nas pernas, especialmente à noite. Isso é frequentemente diagnosticado de forma errada e os pacientes dizem que tomam analgésicos há meses achando que é artrose. Mas quando os nervos são danificados pelo alto nível de açúcar, às vezes eles ficam hiperativos e enviam ao cérebro sinais de dor intensa sem motivo, como uma queimação forte ou choque elétrico, que geralmente acontecem à noite, na hora de dormir. Os analgésicos só mascaram temporariamente essa dor, mas não tratam o nervo, e o uso contínuo desses medicamentos aumenta a pressão arterial, prejudica os rins e também eleva o risco de ataque cardíaco. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine mostrou que essa neuropatia dolorosa afeta 1/4 dos diabéticos e por anos é confundida com artrite. Todas as manhãs, antes de se levantar, contraia os pés e gire os tornozelos por 5 minutos ainda na cama para estimular a circulação sanguínea. O 8º sinal são os pés que estão sempre frios. Todos nós sentimos os pés frios de vez em quando, mas ter os pés frios no auge do verão ou debaixo de 3 cobertores enquanto o resto do corpo está quente é algo completamente diferente. E esse sinal, para mim, é como um alerta vermelho, porque é um indício claro de doença arterial periférica, ou PAD. Seus vasos estreitaram pelo açúcar alto e o sangue quente não chega bem aos pés. Como o aquecimento de uma casa. Se os canos estreitam, o último radiador esfria. Segundo a Associação Americana do Coração, mais de 8 milhões de americanos têm PAD, e o diabetes é seu maior fator de risco. A melhor coisa a fazer é caminhar rapidamente todos os dias por 30 minutos para empurrar o sangue com pressão para baixo e fortalecer os vasos sanguíneos. E por fim, o 9º sinal sobre o qual quase ninguém fala e que meus pacientes não percebem até que eu mesmo mostre para eles durante o exame: queda de pelos na canela. Olhe para a canela e para o dorso dos seus pés e compare com a sua coxa. Os pelos da canela diminuíram muito ou desapareceram completamente, ou talvez tenham afinado. Os folículos capilares exigem sangue e oxigênio constantes para crescer. Se a circulação enfraquece pelo excesso de açúcar, os pelos caem e param de crescer. É um sinal físico claro de doenças vasculares. Após o vídeo, olhe suas pernas. Se os pelos sumiram ou estão falhados, meça sua glicemia em jejum esta semana. O exame é barato, coberto pelo seguro e pode salvar sua saúde. Então lembre-se desses 9 sinais: formigamento e dormência, queimação noturna, feridas que não cicatrizam, mudança na cor da pele da perna, rachaduras no calcanhar resistentes ao tratamento, inchaço persistente, dores elétricas à noite, pés sempre frios e queda de pelos na perna. Esses são os sistemas de alerta do seu corpo. Hoje à noite, depois do banho, tire as meias e examine cuidadosamente seus pés por 30 segundos. Verifique entre os dedos, nos calcanhares e sua sensibilidade. Se notar um destes 9 sinais, procure seu médico amanhã e peça exames de glicemia em jejum e hemoglobina. O diagnóstico precoce facilita o tratamento com dieta e atividade física. Não deixe que o diabetes tire sua independência e energia no futuro. Envie este vídeo para as pessoas que você ama. Inscreva-se também no meu canal, porque a cada 2 dias eu publico conteúdos médicos honestos para vocês. Cuide bem dos seus pés. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.